Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa quarta aula sobre seitas e heresias. Nós vamos dar continuidade à aula passada. Lembrando que, por medidas e orientações dos órgãos públicos, nós estamos impossibilitados de reunir vocês para aqui estar em aula, em sala, estudando a palavra de Deus de forma presencial. Mas, crendo eu, e querendo Deus, na próxima aula nós estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, mas enquanto isso, nós vamos dar continuidade à aula e à matéria, que nós estamos estudando. E eu gostaria que vocês aí, pegassem a sua apostila. Por favor, me acompanhem lendo a sua apostila. Nós vamos até a página 4. Página 4. Lição de número 3, aonde nós iremos estudar a partir de hoje doutrinas do modismo pentecostal. Bom, na última aula em que nós tivemos, nós falamos um pouquinho do que é ser pentecostal. E quando nós falamos do termo pentecostal, logo nós associamos a gestos, a movimentos, ou seja, a extravagar a presença de Deus de forma estereotipática ou de forma exterior. Claro, isso faz parte de uma vida de um crente pentecostal. Mas, se nós olharmos para a Bíblia, precisamente em Atos capítulo 2, o modelo de uma igreja pentecostal está naquilo que a igreja primitiva é de exemplo. E só lembrando, o termo pentecostal é só uma nomenclatura, ou seja, uma identificação de que nós cremos nos dons espirituais, cremos no falar em línguas estranhas. Isso é o que é chamado de ser pentecostal. Só que, diante das explicações das últimas aulas que nós tivemos, ser pentecostal é muito mais além do que gestos ou movimentos. Aliás, eu coloquei aqui na lousa, eu gostaria que vocês anotassem isso, tá? 3 termos que caracteriza ou que normalmente caracteriza uma igreja cristã. Nós temos os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. Nós temos a igreja cristã, os tradicionais. Quem são os tradicionais? São aqueles irmãos que são ortodoxos, que creem na atuação do Espírito Santo, creem no falar em línguas, creem no mover espiritual, mas que isso ficou restrito à era apostólica. Ou seja, os irmãos tradicionais, eles creem na doutrina do Espírito Santo, na paracletologia. Porém, essa paracletologia, essa ação do Espírito Santo ficou restrita à era apostólica, que por ética eu não vou citar as denominações, mas só para vocês terem uma ideia, quem são os tradicionais. Temos também os pentecostais. Quem são os pentecostais? Somos nós que acreditamos no falar em línguas, na manifestação sobrenatural do Espírito Santo, na atual dispensação. Ou seja, somos, ou quem crê dessa forma é considerado pentecostal. Claro, o termo pentecostal é apenas uma nomenclatura. Devido à descida do Espírito Santo, a inauguração da Igreja de Cristo ter acontecido na festa de Pentecostes. Mas, se a descida do Espírito Santo e a inauguração da igreja ocorresse na festa dos tabernáculos, talvez nós receberíamos a nomenclatura de tabernacostais. Ou, se o Espírito Santo descesse na festa da Páscoa, talvez seríamos chamados de pascuais. Mas, como o Espírito Santo desceu na festa dos Pentecostes, nós somos ou recebemos, ou quem crê na ação do Espírito Santo, no falar em línguas, na atuação da terceira pessoa da Trindade,
fora, além da era apostólica, é considerado pentecostal. E os neopentecostais? Bom, o termo neo dá a entender novo, pentecostalismo. E esses neopentecostais, ou os neos pentecostais, são aqueles também que acreditam na atuação do Espírito Santo, na manifestação do falar em línguas, porém adicionam algumas, entre aspas, novidades ou crenças além daquilo que os pentecostais acreditam. Calma, gente, nós vamos explicar mais ou menos um por um desses termos no decorrer da matéria. Então eu gostaria que você pegasse a sua apostila na página 4, na lição de número 3, onde nós temos o primeiro tópico, e ele é super interessante. Por quê? Porque ao começar a estudar seitas e heresias, nós do Instituto queremos falar dos erros, ou melhor, dos nossos erros, das nossas heresias. E nada melhor do que começar sobre o seguinte tema: pentecostalismo doentio. Ou seja, se iremos falar do pentecostalismo doentio, é porque existe o pentecostalismo sadio. E o que é o pentecostalismo sadio? É aquilo que nós já falamos em aula anterior. Ou seja, uma pessoa, ao ser considerada pentecostal, ela deve crer na unidade da igreja, ela deve crer na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, identicamente como era a igreja primitiva, não na forma exterior de demonstrar uma vida cheia do Espírito Santo ou um pentecostal. É claro que há crença na questão pentecostal, no falar em línguas, nos gestos, movimentos. Ou seja, eu costumo dizer que glorificar em voz alta, correr na igreja, fazer algum gesto é um acessório de uma vida particular de comunhão com Deus de um pentecostal. Aquilo que ele é por fora, ele deve ser por dentro. Esse é o pentecostalismo sadio. Mas e o pentecostalismo doentio? Vamos para a apostila? Bom, diz assim o tópico 1 da lição de número 3, pentecostalismo doentio. A começar pelas suas doutrinas, ou seja, quais são os erros de um pentecostalismo doentio? Suas inovações. Bom, uma boa parte da igreja evangélica no Brasil é marcada por uma avidez de novidades e aversão pela verdade. Isso de fato é verdade. Entra em cena, e aqui eu quero já começar essa discussão sobre a guerra de titãs. E qual é essa guerra de titãs? Razão versus emoção. Anotem aí. Razão versus emoções. Esse desequilíbrio tem promovido uma série de inovações no meio pentecostal, aonde tem causado e provocado, projetado um pentecostalismo doentio. O que quer dizer, ou o que significa essa guerra de titãs entre razão e emoção? Vamos lá. Você que é pentecostal, e automaticamente, quando nós falamos de pentecostal, nós logo associamos a movimentos. Você que sente a presença de Deus, você pentecostal que sente a presença de Deus, você sabe
porque está sentindo ou simplesmente sente. Veja que quando se fala de razão, quando eu falo de razão, eu falo de palavra de Deus. E quando eu falo de emoção, eu falo de sentir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque infelizmente, existem alguns pentecostais considerados doentios pela questão desse desequilíbrio. Muitas pessoas primeiro sentem, primeiro se emocionam, para depois entender por que está se emocionando. Esse é um problema muito sério. E dentro desse desequilíbrio, quando eu falo desequilíbrio, por quê? Porque dentro de uma raiz pentecostal, eu não posso ser só razão e eu também não posso ser só emoção. Se eu sou um pentecostal só razão, eu vou correr o risco de ser um pentecostal com muito conteúdo, com muito conhecimento, mas pouco sentimento em relação à presença do Espírito Santo por intermédio da palavra. Agora, do contrário, se eu só me emociono e não medito na palavra, aí eu vou me tornar um fanático. E Deus não quer nenhum fanático e nenhum engessado. Deus quer um equilíbrio. Lembrando sempre que a emoção, o sentimento pela palavra de Deus vem em ouvir a palavra de Deus. E quando há esse desequilíbrio, há uma doença no meio pentecostal. E é justamente isso que o comentarista coloca aqui: inovações. Ele está dizendo aqui que uma boa parte da igreja é ávida por novidades, ao contrário da palavra. Isso de fato é uma verdade. Agora, o que chama a atenção é que ele coloca aqui: quem vive esse desequilíbrio são como crianças que se encantam com qualquer novidade e nunca se importam em analisar nada. A vida cristã consiste em uma simples brincadeira para quem vive esse desequilíbrio. Paulo, ele vai dizer, orientando aos irmãos da cidade de Éfeso, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, versículo 15, Paulo, ele orienta a igreja dizendo que a igreja não pode ser como uma criança, um infantil na fé, que é levado por qualquer vento de heresia, qualquer vento de doutrina. Ou seja, ele segue aquilo que é orientado de acordo com aquilo que ele ouve, e isso sem examinar as escrituras. Acontece um desequilíbrio e por isso é caracterizado um pentecostalismo doentio. A segunda coisa que o comentarista expõe aqui sobre alimentar, ou o que se alimenta o pentecostalismo doentio, é o artificialismo. Eu estou na página 4, gente. Artificialismo, página 4, lição de número 3. Ou seja, nunca se viu tantas pessoas que se dizem cristãs, mas vivem de modo pior que os incrédulos. Eu costumo dizer que a igreja é composta por adoradores, e preste bem atenção que Cristo, ele não procura adoração, ele procura adoradores. Até porque, se Cristo não tiver você como um adorador, a sua adoração é rejeitada. Ou seja, quando eu falo de um cristão adorador, eu falo de comportamento. Ser um adorador é ter uma conduta, um comportamento de cristão. E quem tem um comportamento de cristão, ele
exerce um artificialismo da fé, porque eu não sei se vocês já perceberam que o artificial ele não se move, o artificial ele não é comprometido, e quando há essa superficialidade dentro do movimento pentecostal, há doença, há uma enfermidade espiritual, e isso tem que ser identificado. Ou seja, o artificialismo é produto de um pentecostalismo doentio. 3. O que causa o pentecostalismo doentio? Culto à personalidade. Ou seja, também a exaltação do ser humano é evidente. Romanos 1:25, Paulo já alertava a igreja de Roma sobre o culto à personalidade, onde o eu prevalece sobre a soberania de Deus. Continuemos. Pregadores, cantores, jogadores, etc., são venerados pelos cristãos, e isso é uma verdade inquestionável. Deus, quando ele orientou nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, Deus orientou os hebreus, quando estavam saindo da terra do Egito, a adorar a Deus como um único Deus, o único Deus verdadeiro. Deus declarou: não tereis outros deuses. Só que esses deuses, dentro de uma contextualização em que nós estamos expondo aqui, esses deuses podem ser um objeto considerado sagrado. Esse Deus, ou deuses com letra D minúscula, pode ser uma personalidade do nosso meio cristão, e aí torna-se um pentecostalismo doentio a partir do momento em que a personalidade de um ser, de uma liderança, de alguém que é uma referência, passa a ser exaltado em contrapartida à soberania de Deus. Isso é um fato, e isso tem tornado o meio pentecostal doentio. Outro fator que traz uma doença para o meio pentecostal, a questão da batalha espiritual. Está aí na apostila, na página 4. A batalha espiritual, eu preciso entender, gente, que o ministério de Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, foi um ministério de libertação. E não só a libertação por meio dos seus ensinamentos e por meio dos seus sermões, mas a libertação por intermédio do toque, por intermédio da expulsão de demônios, por intermédio das ordens imperativas em que tais demônios abandonassem tal pessoa, tal localidade. Eu preciso entender que o ministério de Cristo foi um ministério de libertação, só que eu não posso, e aí que está, por isso que há algumas doenças no meio pentecostal, se tratando de batalha espiritual, estão, como é que eu posso estar afirmando para vocês, estão tornando o modelo de batalha espiritual que Jesus ensinou como um espetáculo na igreja, como propagando de forma exacerbada, através de gestos extravagantes, através de show pirotécnico, daquele momento de batalha espiritual, para atrair mais seguidores, e isso tem se tornado uma doença no meio pentecostal. Outra coisa, ainda na página 4, temos a questão da chamada cura interior, e isso é um problema dentro do meio pentecostal, que o caracteriza como um pentecostalismo doentio. Eu preciso que você lembre que no começo da aula, no começo da minha fala, eu destaquei a questão do pentecostalismo sadio, mas
o foco aqui é identificar o pentecostalismo doentio. E dentre isso tem a questão da chamada cura interior. O que é cura interior? Bom, saindo do espírito, inflamaram-se no mundo da mente, deixando o poder transformador da palavra de Deus, passaram a aplicar impulsão psicológica, lavagem cerebral, psicanálise, meditação. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele vai declarar na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 1 em diante, que nos últimos dias muitos terão coceiras nos seus ouvidos, ou comichões em seus ouvidos, fazendo para si, ou trazendo para si, mestres segundo a sua conveniência. E isso é um mal do atual evangelho que está inserido no meio pentecostal. Por quê? Porque quando eu falo de cura interior, eu estou falando de algo que é ensinado para pessoas cuidar da mente. Ou seja, esses tais pregadores, mestres, eles apelam muito mais ao intelecto ao invés de tratar o coração. E isso é caracterizado como aquelas mensagens psicológicas, ou seja, o evangelho que é pregado em forma de mensagens psicológicas, com as suas frases de efeito, trazendo uma linguagem de cura interior. Eu preciso dizer que o que traz cura interior é o verdadeiro evangelho, é a verdadeira palavra de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com essas frases de efeitos, essas frases elaboradas que mexem muito mais com o nosso âmago, com a nossa mente, trazendo de fato conteúdo, intelecto, mas não um evangelho, uma mensagem que transforme o interior. Nós estamos vivendo uma era em que estamos cultuando, ouvindo mensagens, saímos da igreja com aquelas mensagens cheias de pensamentos positivos, de mensagens formadas em gabinetes para preparar e alimentar o intelecto das pessoas, mas não tratar o coração. E olha que coisa interessante, dentro dessas questões, nós temos algumas religiões que já fazem esse trabalho para cura interior, para tratar da mente. Ou seja, algumas religiões que nós iremos citar adiante, que cultuam a mente, que preparam a mente, que elaboram rituais para trabalhar a mente, para que através de uma mente sadia, todo o corpo possa ter a sua saúde completa. E isso é um perigo. Bom, pulamos para a página de número 5. Nós temos o segundo problema dentro da questão do pentecostalismo doentio, que é a chamada teologia da prosperidade. Gente, isso é um outro mal que tem provocado doenças dentro daquilo que nós consideramos pentecostais.